Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao VGSA desta semana. Eu sou o Diego Gimenez e todas as semanas eu converso aqui no nosso programa com o presidente de uma grande empresa do país. Nesta semana, a minha convidada é Jeane Tsutsui, que é presidente do grupo Fleury. Jeane, seja muito bem-vinda ao VGSA, é uma honra e um prazer recebê-la aqui conosco. Olá, Diego. Olá a todos. Um prazer estar aqui no VGSA. Prazer é nosso, Giane. Eu começo o nosso programa sempre falando sobre a trajetória do nosso convidado. Pegando aqui o seu currículo, a gente percebe que você foi médica, atuou na área de medicina, atuou, exerceu a profissão, passou pelo Grupo Fleury até chegar a cargos de administração e assumir a presidência do grupo em meados de 2021, no meio de uma pandemia. Mas queria ouvir melhor de você, como é que você resumiria a sua trajetória acadêmica e profissional até os cargos de administração do grupo, por favor. Diego, eu sou médica de formação, eu fiz uma formação acadêmica, sou cardiologista e também tive aí ao longo da minha carreira acadêmica títulos como doutorado, livre docência em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP. Eu iniciei no Fleury há 22 anos como uma médica cardiologista, depois disso eu migrei para a área de gestão há 16 anos, eu vivo a gestão todos os dias e assumi cargos de inovação, pesquisa e desenvolvimento, diretoria executiva médica e técnica, diretoria de negócios. Em abril de 21, eu assumi como CEO do Grupo Fleury, uma empresa já completando 98 anos, uma empresa focada em medicina diagnóstica que cada vez mais amplia sua atuação em outras áreas da saúde de uma maneira geral. Jane, a formação como médica e a atuação na área por muitos anos ajudaram você também na gestão do Fleury? Você alterou métodos e processos dentro da empresa, considerando essa experiência anterior como médica, exercendo a profissão dentro da empresa? Como médica, é muito importante a gente mencionar uma visão sistêmica, o conhecimento da área de saúde. Claro que hoje nós temos vários desafios cada vez mais complexos de todo o sistema de saúde, mas o foco no paciente, o foco na excelência, o foco na qualidade, eles são muito importantes para quem atua na área de saúde. E, de uma maneira geral, esta combinação do conhecimento médico com o conhecimento de gestão adquirido ao longo do tempo, me ajudaram hoje a conduzir os negócios de uma maneira geral dentro do Grupo Fleury. Então, eu acho que é uma combinação entre conhecimento técnico, conhecimento do setor, mas também conhecimento de gestão. Jeane, dado do início do ano mostra que apenas 5 das 212 empresas listadas no novo mercado possuem uma mulher como CEO. Você é uma delas. A gente fala sempre sobre a evolução da representatividade de mulheres em cargos de liderança, mas esse dado escancara na nossa cara a realidade. É possível afirmar que a evolução no Brasil ainda é muito devagar e que essa luta ainda vai ser travada por muitas décadas? Infelizmente, nós temos um número menor de mulheres em cargos de lideranças e precisamos cada vez mais incentivar que as mulheres assumam esses cargos. Claro que na área de saúde, nós temos um número grande de mulheres de uma maneira geral. Por exemplo, dentro do Grupo Fleury, aproximadamente 80% do total de colaboradores, hoje a gente tem mais de 22 mil colaboradores de uma maneira geral, são mulheres. E também temos um número grande de mulheres nos cargos de liderança. Então, quando a gente considera coordenadores e acima, nós temos aproximadamente 65% de mulheres. Esses números da área de saúde, e também temos agora estatísticas da classe médica, que também mostram que as mulheres já são maioria, principalmente na nova geração, elas precisam se refletir também nos cargos de liderança. Ou seja, cada vez mais precisamos incentivar que as mulheres assumam esses papéis e eu, particularmente, procuro o tempo inteiro incentivar as mulheres, não só por meio de programas estruturados. Hoje nós temos dentro do Grupo Fleury programas como Liderança Feminina, que é um grupo de afinidade, mas também programas como Elas na Liderança, que incentiva e treina mulheres negras para assumirem cargos de gestão. Então, são iniciativas importantes para a sociedade de uma maneira geral. Sobre essas políticas, que tipo de política
por exemplo, de corporativa, da B3 ou da CV, uma política pública de governo mesmo, podem ser adotadas para aumentar essa representatividade nos cargos de alta cúpula? Você tem visto uma evolução nesse quesito? E o que pode ser feito ainda, não só pelas empresas, mas aí ampliando a discussão, B3, CVM, governo, para melhorar essa diferença que existe ainda hoje, Giane? Vemos sim uma evolução, por exemplo, hoje nós sabemos que dentro da B3 se discute uma série de critérios, né, para as empresas que estão no novo mercado com relação à diversidade, não só com relação às mulheres, mas diversidade de uma maneira geral. A sociedade hoje tem uma conscientização maior, nós temos inúmeros dados de pesquisas que mostram que maior diversidade leva à inovação, maior diversidade leva a melhor performance e a sociedade está mais consciente com relação a isso. Claro que muita coisa ainda pode ser feita, como nós falamos, em termos de incentivar, em termos de usar outros indicadores para que a gente evolua com relação à diversidade de uma maneira geral. Eu mencionei sobre o grupo de mulheres liderança feminina aqui dentro do grupo Fleury, mas nós temos outras iniciativas de diversidade e inclusão, outros grupos de afinidade e, de uma maneira geral, uma empresa que tem uma atuação nacional como o Grupo Fleury. Hoje nós estamos atuando em mais de 13 estados, com mais de 500 unidades de atendimento em todo o Brasil, ou seja, nós temos uma diversidade cultural, uma diversidade regional, isso tudo precisa ser considerado como alavancas de competitividade. E é muito importante a gente mencionar que ESG, com relação a impacto social, impacto ambiental, governança, cada vez mais valorizando o tema de diversidade e inclusão, está presente nas discussões das diferentes empresas. Jenny, vou trocar um pouco de assunto, falar sobre o operacional do Fleury. O grupo teve um lucro de 81 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, uma cifra que é 12% maior em relação ao mesmo período de 22. Os analistas da XP Investimentos têm recomendação neutra para as ações e os do Banco City rebaixaram, classificando que a trajetória de receita deve ser menor do que a esperada para esse ano de 2024. Eu quero saber se você compartilha dessa visão, se o crescimento das receitas esse ano deve ser menor do que no ano passado. Se sim, por quê? Lembrando que o ano passado a gente acabou de divulgar os resultados do quarto trimestre de 2023, completando o ano de 23, um ano histórico para o Grupo Fleury, onde nós fizemos uma combinação de negócios entre Grupo Fleury e Grupo Pardini. Então, quando a gente olha o ano de uma maneira geral, o crescimento total de receita foi de 44,9%, quando a gente olha o pro forma, ou seja, as mesmas bases combinadas de Fleury e Pardini, o crescimento foi de 9,7%. Não só nós mostramos um crescimento de receita, mas também nós mostramos uma expansão de EBITDA. Nós terminamos o ano de 2023 com EBITDA total de 1,7 bilhão de reais, ou seja, 39% acima do ano de 22 e uma margem de 25,6%. Se a gente também olhar para o resultado pro forma, o nosso EBITDA atinge o ano de 23, 1,8 bilhão de reais, com uma margem de 25,2%, e como você mencionou, um lucro líquido que cresce também. O lucro líquido do ano de 2023 foi um total de 467 milhões, um crescimento de 51,7%, uma margem de 7,2%. Além disso, a gente tem uma estrutura de capital bastante robusta, com nível de alavancagem de 1,2, que é bastante adequado para esse momento de juros ainda elevados. O Grupo Fleury vem mostrando uma trajetória consistente de resultados. Claro que o ano de 24 nós já estamos com a empresa combinada, então o resultado vai ser o comparativo pro forma e, de uma maneira geral, a gente vê a medicina diagnóstica como boas perspectivas, porque exerce um papel muito importante, seja em termos de prevenção, seja em termos de acompanhamento de doenças crônicas, seja em termos de ser o suporte à decisão médica em todas as fases de cuidado. Olhando para o setor de saúde, nós ainda temos um setor que ainda enfrenta desafios, principalmente relacionados à sustentabilidade de uma maneira geral.
Nós temos uma população no Brasil que envelhece, com aumento de doenças crônicas. Por outro lado, todos nós que atuamos no setor de saúde temos o desafio de uso adequado dos recursos para que a gente possa realmente atender a população. Então, de uma maneira geral, o Grupo Fleury está num posicionamento bastante consistente com relação a uma estratégia de oferecer mais prevenção, mais qualidade de vida. Estamos, como eu mencionei anteriormente, nesse desafio com relação a continuar crescendo, continuar mostrando resultados de rentabilidade de uma maneira geral. Agora, quando a gente olha o mercado de capitais, nós sabemos que nós temos uma série de influências macroeconômicas, influências do ambiente de uma maneira global, né, inclusive geopolítico, e nós temos desafios com relação às empresas de capital aberto, de valorização de suas ações, num ambiente bastante ainda incerto no tema macroeconômico. Esse ambiente mais incerto e desafiador altera de alguma maneira também a política de dividendos do Fleury para os próximos trimestres e os próximos anos? Nós temos, de uma maneira geral, como eu mencionei, gerado caixa e lucro todos os anos. Nós temos distribuído esse lucro em forma de dividendos, juros sobre capital próprio de uma maneira geral, e ao longo dos últimos anos a gente manteve a aplicação, a distribuição de dividendos. E tudo depende, obviamente, de um resultado, mas mantivemos nos últimos anos o pagamento de dividendos. Você citou também a fusão com o Hermes Pardini, a rede de laboratórios também. Queria que você comentasse um pouco mais sobre as sinergias que estão sendo capturadas a partir dessa fusão, desse processo de aquisição, e também falasse para a gente que tipo de movimento de fusão e aquisição o investidor que nos assiste agora pode esperar do Grupo Fleury ao longo desse ano. Se grandes aquisições, como foi o caso do Pardini, ou se aquisições menores em setores mais localizados. Lembrando que o Grupo Fleury vem fazendo, ao longo dos anos, movimentos de fusões e aquisições. Desde 2017 foram 17 aquisições, contando com esta combinação de negócios com o Grupo Pardini, que foi um movimento maior e que aconteceu no ano de 2023. Depois do anúncio do closing, que foi em maio, nós iniciamos todo um processo muito estruturado de integração, que envolve o aspecto de integração cultural entre as duas empresas, também uma parte de captura de sinergias, que nós anunciamos ao mercado, aí uma expectativa de captura de 200 a 220 milhões de EBITDA incremental na sua plenitude. Nós colocamos um tempo de até 3 anos para capturar 95% dessas sinergias, e a integração de processos e sistemas. A integração vem acontecendo desde maio de uma maneira bastante estruturada, de uma maneira planejada, e ao longo do tempo nós estamos muito confiantes nesta integração, que foi um grande movimento do Grupo Fleury no ano de 2023. Com relação a perspectivas futuras, nós temos uma estrutura de capital e um nível de alavancagem adequado para esse momento. Estamos, durante todo o tempo, avaliando oportunidades, mas lembrando que os nossos movimentos de M&A, eles sempre olham para o aspecto estratégico, para o aspecto cultural e para o aspecto financeiro. Ou seja, para que a gente faça movimentos, e nós temos um pipeline de ativos que são avaliados pelas equipes internas de M&A, é preciso que seja no preço correto, com muita disciplina financeira, obedecendo a critérios estratégicos, culturais e financeiros. Já a empresa pretende aumentar os investimentos em outros segmentos do setor de saúde, como hospitais de alta complexidade, planos de saúde, ou são possibilidades hoje remotas? Hoje nós temos 4 avenidas de crescimento e nós vemos oportunidades de continuar fazendo crescimento orgânico ou por meio de M&A nessas 4 avenidas. A primeira grande avenida
é medicina diagnóstica, que nós chamamos de B2C, unidades de atendimento. É onde nós temos as nossas diferentes marcas nos segmentos primo, intermediário e básico, com mais de 500 unidades de atendimento em 13 estados. E nesta avenida, nós olhamos oportunidades de aquisições, mas aquisições provavelmente menores, porque hoje nós temos um mercado de medicina diagnóstica ainda bastante pulverizado, com vários ativos em todo o país. A segunda avenida de crescimento é o que nós chamamos de medicina diagnóstica B2B. Hoje nós atuamos por meio de apoio a diagnósticos a mais de 7.000 laboratórios, em mais de 2.000 cidades, com uma logística muito eficiente, e nós também prestamos serviços de medicina diagnóstica para hospitais. A terceira avenida, e também é nova, nós iniciamos essa avenida em 2021, é o que nós chamamos de novos elos, ou seja, oferta de novos serviços que completam a jornada de cuidado do paciente em algumas especialidades, como ortopedia, oftalmologia, infusão de medicamentos imunobiológicos, fertilidade. Esta é uma avenida que começou em 2021 e hoje, no último trimestre, já corresponde a 8,4% da receita total do grupo, e esse crescimento se deu por meio de crescimento orgânico, mas também por meio de aquisições. E, olhando para frente, temos outras oportunidades de continuar oferecendo serviços integrados, serviços que olham para a necessidade do paciente e, principalmente, para esse posicionamento mais ambulatorial, com oferta de soluções que contribuem para a sustentabilidade do sistema, que contribuem com uma parceria com as operadoras. E a quarta avenida é o que nós chamamos de plataformas, uma vez que hoje nós temos o cliente cada vez mais com mudança do comportamento e a gente oferece serviços digitais. Dentro dessa avenida, por exemplo, nós iniciamos no período da pandemia, os serviços de telemedicina e hoje já realizamos mais de 2.000 teleconsultas por dia. Ou seja, temos oportunidades de expansão dos nossos serviços, expansão geográfica, oferta de serviços em todo o Brasil por meio do nosso Lab to Lab e também oferta de novas especialidades, integrando a jornada de cuidado. O nosso foco atualmente tem sido nessas avenidas de crescimento e, obviamente, ao longo do tempo, nós vamos ganhando mais aí robustez em termos de uma atuação de que vai desde a atenção primária até uma atenção terciária. De uma maneira geral, hoje nós temos serviços de cirurgias e procedimentos de menor complexidade num ambiente de hospital-dia. Legal, vou pegar como gancho o finalzinho da resposta, né? Serviços virtuais, online. A gente tem observado, como você bem citou também, um envelhecimento da população brasileira nos últimos anos e é uma tendência que deve se perpetuar por mais tempo. Eu quero saber se a empresa identifica justamente na telemedicina também, na coleta de exames a domicílio também, uma importante avenida de crescimento para os próximos anos. Se você tem dados desses serviços, do crescimento da procura por esses serviços, e se, de novo, a empresa pretende também ampliar esse leque para hospitais de alta complexidade, mesmo planos de saúde também, se a oferta está no radar da companhia. Perfeito. Essa tendência de envelhecimento populacional, que é muito forte, nós temos os últimos dados do IBGE, onde mais de 10% da população brasileira tem acima de 80 anos, 15% da população tem acima de 60 anos, ele leva a uma maior demanda por serviços de saúde de uma maneira geral e, infelizmente, é uma tendência natural com o envelhecimento, também um aumento de doenças crônicas. Essa mudança do perfil epidemiológico vai gerar uma maior demanda por todos os serviços de saúde. E é por isso que a nossa atuação, nosso posicionamento, olhando para acompanhamento de doenças crônicas, oferecendo serviços como a telemedicina, como o atendimento domiciliar, que vem crescendo, teve um crescimento muito importante durante a pandemia e continua crescendo trimestre a trimestre. Então, no último trimestre, nós tivemos novamente crescimento do atendimento domiciliar. Hoje, o atendimento domiciliar corresponde a mais ou menos 7,1%
da receita total do grupo e, ao longo do tempo, continua como uma avenida de crescimento, sim, não só expandindo geograficamente para outras marcas, cuja penetração é menor do atendimento domiciliar, então temos oportunidades, mas também com ampliação de portfólio. Hoje, na marca Fleury, a gente oferece, por exemplo, infusão de medicamentos imunobiológicos pelo atendimento domiciliar, oferta de serviços como ultrassom, Holter, mapa e polissonografia, então vai além da coleta de sangue tradicional. Nós ampliamos a oferta de serviços e nós vemos sim como uma oportunidade de crescimento. Neste momento, o Grupo Fleury ele não atua e não pretende atuar como, por exemplo, uma operadora de plano de saúde. Nós, sim, ofertamos alguns serviços, como por meio do Saúde Fix, serviços que oferecem ali uma plataforma, uma forma de as pessoas cuidarem de sua saúde ou fazer o pagamento mensal pela oferta de alguns serviços, mas não como uma operadora que tem todo um critério de Agência Nacional de Saúde Suplementar. Também com relação a ambiente de alta complexidade, no momento, o nosso foco é nos consolidarmos nas 4 avenidas de crescimento que a gente mencionou, tem ainda muita oportunidade para crescer, para oferecer serviços ambulatoriais, serviços de cirurgia em ambiente de hospital-dia, e é esse o nosso foco atual. Eu costumo dizer que uma boa estratégia, ela tem que vir aliada a uma disciplina de execução. E é isso que nós estamos fazendo no momento. Jane, eu vou trocar um pouco de assunto. A gente veio de uma pandemia de coronavírus avassaladora, muitas mortes e sucessivas trocas no Ministério da Saúde também, uma instabilidade bem grande no setor de saúde como um todo. Você avalia que o novo governo que tomou posse há 1 ano e meio trouxe mais estabilidade e um melhor ambiente de negócios para o setor como um todo? Esse é um ponto importante, a gente valorizar não só a saúde suplementar, que a gente está falando aqui e onde nós atuamos, mas também toda a saúde pública. Nós sabemos que hoje a saúde suplementar consegue abranger 51 milhões de brasileiros e brasileiras, e temos uma população muito grande que hoje depende do SUS, e o SUS teve um desempenho fundamental durante a pandemia e hoje também atua com vários programas que são fundamentais, programas de atenção primária, programas de imunização, que é tão importante a gente mencionar, né, que esse alerta à população, à sociedade. Nós temos programas muito estruturados e é claro que o SUS tem a sua complexidade para oferecer saúde de uma maneira geral num país com dimensões continentais, com vários desafios que nós temos, que a gente mencionou, com relação ao envelhecimento da população, aumento de doenças crônicas. De uma maneira geral, a gente não só reforça a oportunidade de contribuirmos para essa saúde pela conscientização. Nós também, como Grupo Fleury, o tempo inteiro estamos conectados, oferecendo informações com relação aos resultados, por exemplo, as doenças de notificação compulsória, fazendo educação da população com relação à conscientização dos programas de vacinação, de imunização de uma maneira geral, e acredito que a gente tenha muito a ganhar com relação a essa parceria entre a saúde pública, a saúde privada, aproveitando todas as oportunidades. Estabilidade, investimento, boa gestão, tudo isso é fundamental para que a gente consiga vencer os desafios de saúde de uma maneira geral. E a gente vê com muita admiração o trabalho que o Ministério da Saúde vem fazendo. Legal, Jane. Para encerrar o nosso programa, uma pergunta um pouco mais pessoal. Eu queria saber e entender melhor como que é a sua jornada como cliente do Fleury, se você já identificou mudanças em processos e em gestão, considerando a sua experiência como cliente, se você visita as unidades com frequência, se você é reconhecida como CEO, enfim, como é que você lida com esse fato de ser presidente de uma empresa que você pode ser cliente, que tem unidades nas ruas por todos os lugares? Olha, é um grande prazer poder visitar as nossas unidades de atendimento, as nossas áreas técnicas, porque é onde tudo acontece, ou seja, o atendimento ao cliente
a diferença que a gente faz na vida das pessoas, a energia, o carinho, o cuidado com que os nossos colaboradores e médicos, de uma maneira geral, tratam os clientes. E quem atua na área de saúde sabe a importância disso, do acolhimento, da qualidade, da segurança e, principalmente, de a gente ter foco em promover mais saúde, mais qualidade de vida. Isso me enche de energia e de alegria, porque todos nós podemos sentir, quando visitamos as nossas unidades, centrais de atendimento, áreas técnicas, que todos aqui têm uma paixão pelas pessoas e realmente pelo que fazemos. Então é muito gostoso poder participar de uma maneira geral e é um orgulho para mim estar à frente do Grupo Fleury. Tá certo, Giane, muito obrigado pela participação aqui no VGSA, o papo foi bacana e as portas do programa do Radar Econômico estão sempre abertas para você e para o Fleury. Até uma próxima. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer foi meu. Tchau, tchau. E é isso, gente. Ponto final no VGSA desta semana. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos no ar todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã. Não deixe de conferir também o Veja Mercado, nosso programa diário de entrevistas sobre economia e mercado financeiro. Todas as semanas, todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 10 da manhã. Eu volto na semana que vem com mais um convidado, com mais um presidente de uma grande empresa do país. Até lá!